Sopa, galerinha. Eu tô encostado aqui numa grade perto da minha escola de ensino médio antiga, que é grande pra caralho. É uma instituição bem antiga e grande. Então, essa escola aqui, acho que foi por isso que foi escolhida para ser escola de ensino médio. Tô aqui perto da entrada e vou ficar encostado aqui mesmo. Tem uma igreja tocando aqui. Tem uma igrejinha tocando algumas coisas aqui perto. E eu gravei um vídeo ontem passeando pelo meu bairro. Talvez eu coloque de fundo desse áudio, porque o áudio do vídeo ficou um pouco cagado. O áudio ficou uma bosta, na verdade, porque tava passando muito carro. Tava passando carro, fazendo barulho e cachorro pra caralho latindo. E criança falando na rua e essa porra toda. Então vou botar o vídeo como fundo desse áudio. Bem, como deve estar o título aí, esse áudio vai ser para falar sobre Deus, ou sobre a não existência de Deus, né? Ou assim, sobre o que poderia ser Deus. Porque eu já para iniciar, antes que criem teorias, eu não sou ateu. Também eu não diria que sou agnóstico. Eu sim, creio que há sim uma força criadora. Mas eu duvido muito de que ela seja o Deus cristão. Porque, como eu já disse em outros áudios aí, na verdade, né? Porque eu gravei só um, deve ter só um agora no YouTube. Como eu disse nesse áudio, eu acho que Deus é sádico. Eu acho que se ele não existir, ele é sádico. E se ele não for sádico, ele não existe, né? Uma coisa vai anular a outra. Porque se o que sabemos de Deus for o que estiver no registro bíblico, ele é um Deus que gosta, assim, de sacrifícios. Um Deus que preza por sacrifícios, tanto humanos quanto de animais. Ou, melhor dizendo, tanto assim, eu não vou dizer sacrifícios humanos no sentido literal, mas se bem que ele já pediu sacrifício de uma criança no sentido literal, só não chegou a concretizar o ato. Mas no sentido figurativo ele gosta de sacrifícios humanos. Por exemplo, um ser humano se sacrificando o máximo dos seus esforços para tá louvando ele, para tá fazendo coisas em prol dele. Sabemos que ele gosta muito disso. Mas aqui eu não quero entrar nesse mérito de igual os ateus todinho aí, essas porra que fala assim: muito sofrimento no mundo, então é por isso que Deus não existe. Bem, isso faz sentido, nisso eu concordo com eles, mas esse argumento já tá batido, né? O que eu quero falar aqui, na verdade, é sobre a não existência. Sobre a não existência, exatamente. Porque se nós sempre existimos, né? Se nós somos uma alma, se nós temos um espírito que sempre existiu, então anteriormente ele devia estar o quê? Desacordado? Eu creio que não. Porque a gente não sabe o que era. Se fosse desacordado, a gente ia ter assim alguns lapsos de lembranças do passado ou do que fosse o passado, porque nós não sabemos o que é espírito. Podia ser qualquer coisa. Fica muito subjetivo isso bíblico, fica muito subjetivo, porque o espírito pode ser qualquer coisa. Nós não sabemos o que é. Então, outra teoria, né, que o seu espírito foi criado a partir do momento que você nasceu e a partir daí ele é eterno. Essa teoria parece fazer mais sentido, eu acho. Diria até para dar crédito aí. Isso parece fazer mais sentido. Porém, se antes a gente não existia, você criando uma pessoa, quando você cria uma pessoa, você sabe. Se você tem um filho, você sabe que essa pessoa tanto vai ter momentos bons na vida dela, quanto vai ter momentos ruins, não é? Então, se
se uma força criadora, se um Deus criador que seja bondoso, por que ele iria criar um ser para ter sofrimento? Não faz sentido. Porque, principalmente, tirando essa parte do sofrimento e usado por muitos desses ateus aí que vocês criticam tanto, sei lá, tirando essa parte, porque ele traria uma vida da não existência para a existência, sabendo as moléstias da existência, sabendo todos os podres da existência, todos os vícios da carne, tudo que é de ruim. Por que ele ia fazer isso? Aí chega num ponto que não faz sentido você defender que ele é bondoso, porque ou ele é bondoso ou ele não teria criado nada. Ele não pode criar tudo e ser considerado bondoso, porque quando ele cria tudo de ruim junto. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui numa... não, isso daqui é pro próximo tópico que eu quero tratar. Mas eu vou retomar, vou lembrar desse ponto. Tenho que gravar mentalmente porque eu não trouxe caneta, lápis, nem nenhum papel para fazer registro, nada do tipo. Posso fazer no celular, mas eu acho que eu lembro de boa. Então, vou retomar. É porque ele faria isso, traria um mundo que não existia, um mundo da não existência, ele traria para a existência. É algo que fica assim, difícil de você defender que ele seja pautado por bons ou maus. Eu não quero dizer que ele é mau aqui, eu tô dizendo que se ele for o Deus cristão, ele é sádico, só isso. Mas se ele não for o Deus cristão, eu tenho uma que eu vou trazer aqui na Força Criadora, eu vou trazer um tópico que eu acredito dela, que é ligado a esse anterior que eu tava falando. Eu vou trazer aqui. Porque se ele não for bom, ele vai ser justamente sádico. Se ele for o Deus cristão, se ele existir, ele é sádico. Eu acho que isso já tá claro, não é? Porque ele trouxe um mundo ruim, um mundo que ele mesmo chama de ruim, que ele mesmo fala para não adotarmos nada do mundo. E ele trouxe para a existência algo que não existia. Se considerarmos tudo que existe como ruim, mesmo tendo algumas coisas boas, mas como a gente viu o excesso das coisas más, então ele trouxe uma catástrofe, ele trouxe um desastre. Eu acho que é isso que a gente pode estar considerando. Trazer um outro tópico para estar tratando. Eu tinha aqui em mente, talvez eu corte porque eu tô tentando lembrar, cara. Caramba, é difícil lembrar, né? Eu vou pausar. Lembrei, fiquei 1 minuto pensando e lembrei. O livre-arbítrio. Eu sabia que alguém ia dizer, talvez, mentalmente, porque eu não sei se alguém vai ver esse áudio, ouvir, na verdade. Bem, o livre-arbítrio, muitos vão falar aí do livre-arbítrio. Pois bem, vão dizer que no início, o mundo era bondoso, né? Com Adão e Eva, a teoria da criação. O mundo era bondoso, sim. Ok, o mundo era bondoso, vamos falar. Aí... Eu não entendo muito o início, na verdade, de Gênesis, porque se o mundo era totalmente bondoso e eles já tinham livre-arbítrio, então era algo meio controlado, não? Mas a partir do que eles comeram maçã do conhecimento, que eles tiveram, assim, o conhecimento, não é? A partir daí, então, que eles tiveram conhecimento do livre-arbítrio, seria isso? Eu não entendo muito nessa parte de Gênesis, na verdade. Então posso estar falando assim, confundindo. Mas vamos fazer aqui direito para não pecar. Para não pecar, eu falo pecar na oratória e não no entendimento aí cristão. Tô um pouco me fudendo com o entendimento cristão de pecado. Essa é a verdade, mas não quero pecar aqui na oratória. Entendendo o livre-arbítrio, a gente pode dizer então que cada um faz o que bem entender, não é mesmo? Pois bem, se cada um faz o que bem entender, em um momento Deus criou o livre-arbítrio pensando nisso, que cada um ia fazer o que bem entendesse. Porque essa é a base do livre-arbítrio, você faz o que quiseres. Porém, isso no livre-arbítrio está incluso entre o que você quer, torturar, matar, injuriar, fazer assim, o que há de tudo de pior, não é? E embutido nesse pacote do livre-arbítrio está tudo isso.
Porém, se você analisar, nada disso, trazendo assim de um mundo que não existia nada, o livre-arbítrio não existia também, ele foi criado. Então, no pacote do livre-arbítrio tinha tudo isso. Tudo isso foi criado, a tortura, o assassinato, falso testemunho, agressões, tudo isso foi criado, foi incluso no pacote do livre-arbítrio. Mas isso não existia. Isso não existia anteriormente. Antes de tudo existir, isso não existia. Então isso simplesmente poderia não ter sido incluído nesse pacote do livre-arbítrio. Tá me entendendo? Quer ver? Eu vou fazer uma analogia aqui de programação. Vou dizer que o programador cria um universo todo. E nesse universo, ele faz assim, colocar seres que... Primeiro ele cria ali a base do universo, né? Ele vai criar ali o ambiente todo. Criou um ambiente todo pra ter a vida, entre aspas, a vida que vai ter dentro do seu universo controlado ali. E vai dar características para alguns seres que ele também está criando. Porém, ele não sabe quais características que dá. Ele pode fazer um pacote, ele pode fazer um conjunto de características que vai botar nesse ser e chamar esse conjunto de características de livre-arbítrio. E dentro desse pacote, ele pode botar coisas boas, amor, alegria, esperança. Mas vamos supor que ele coloca só coisa ruim, agressão, injúria, assassinato. Imagina o inferno que vai ser esse mundo criado por esse programador. Imagina tudo de ruim que vai ter nesse mundo. Vai ser um inferno. Então, se você pensar bem, cara, o Deus cristão não existe, ele é sádico. Não tem, assim, eu diria que não tem outra alternativa aí. Entrei aí na característica tanto que os cristãos falam aí do livre-arbítrio. Tanto fala que se você tem o livre-arbítrio, então você pode fazer o que quiser. Porém, o livre-arbítrio não existia anteriormente. Ele foi criado, porque tudo foi criado em um momento por Deus. E dentro das características do livre-arbítrio, Deus colocou tudo de pior. Tudo de bom também, tudo de pior. Por isso que agora eu vou dar pausa aqui para falar sobre a força que eu acredito. E que tem, assim, em comum com o Demiurgo de Platão. Não sei se vocês já ouviram falar no Demiurgo, que é uma entidade que muitos acreditam ser ruim, ser má, ser uma entidade igual o diabo, né? Igual o diabo bíblico, o diabo do cristianismo. Só que a teoria primária, eu acho que de Platão, acho que foi Platão. Eu não sei se estou enganado aqui, depois eu posso corrigir aí no áudio, no vídeo, na verdade. A teoria primária dele é que o Demiurgo era indiferente. Vamos supor que você seja um programador e você cria o seu universo. Você coloca seres lá, cria um sistema para manter o equilíbrio, um software que mantém o equilíbrio ali, só para gerenciar tudo. Chama esse software de natureza, por exemplo. E nas características desse algoritmo aí, desse programa, ele vai beneficiar, recompensar os mais fortes, em detrimento dos mais fracos. Só os mais fortes vão prosperar. E aí vai criar-se um sistema semelhante àquilo que a gente tem aqui no nosso planeta Terra. Vai ficar igual. Aí também, que mais? Vou pausar aqui. Aí essa entidade, vamos supor que ela criou esse universo, distribuiu ele entre várias instâncias, distribuiu o universo entre várias pessoas, entre vários lugares assim, e formou uma comunidade que interagia nesse universo. Vamos supor que vamos chamar de players, jogadores. Alguns jogadores vão utilizar cheats, vão utilizar macetes, vão tentar ser o melhor nesse universo. Alguns vão virar titãs, outros vão virar poderosos pra caramba. E nisso daí, esses que são poderosos vão aproveitar disso. E nesse sistema aí, Demiurgo já perdeu completamente o controle. Ele só criou. Ele criou e distribuiu. Agora que ele distribuiu, várias outras entidades, que a gente pode chamar de espíritos, comparar com o nosso espírito, nossas almas, várias outras entidades já estão nesse universo. Ele, assim, eu diria que ele não é... Eu acredito que o Demiurgo não é uma... Ele, sim, foi criador, mas ele não é uma entidade onisciente, onipotente, onipresente, igual o Deus cristão. Porque se o Deus cristão pode tudo, sabe tudo e vê tudo, ele já sabia que ia ter o mal. Ou seja, ele é sádico. Eu acredito que o Demiurgo seja indiferente.
Ele apenas criou tudo. Ele criou tudo e perdeu o controle, distribuiu e perdeu o controle sobre tudo. O que temos agora é assim um universo que várias entidades estão interagindo. Algumas são más, algumas são boas, algumas serão mais poderosas, outras menos. E é isso que vai acontecer. Ele perdeu, assim, o universo vai seguir o seu curso, dado da natureza. A natureza do mais forte contra o mais fraco. Isso pode ser em qualquer teoria que você tiver, seja o sistema solar, seja se você for também terra plana, sei lá. Qualquer teoria, o sistema que vai prevalecer é o do forte contra os fracos. Você nunca pensa num universo. Se você não pensar no mais forte, vai pegar o mais fraco, vai matar o mais fraco, porque é assim que acontece. Em todo o universo é assim que acontece. Nada foge a essa lei, cara. Essa lei eu não diria que é universal, mundial. Essa lei é a primazia do universo. Está no nível celular, atômico, quântico, se você quiser falar de quarks, né? Está no menor nível. Essa lei acontece no menor nível. Vai ser sempre a lei do mais forte e o mais fraco. Eu diria, por isso que eu tô falando que nem o criador, nem o arquiteto do universo foge a essa lei. Não tem como. Eu diria que foi isso que aconteceu. Simplesmente ele criou isso daqui e distribuiu assim, entre aspas, né? Houve assim uma entrada de outros espíritos no universo e pronto. Ele perdeu o controle, ele não tem controle sobre isso aqui. Por isso que eu diria que é indiferente, ele não tem controle, é a indiferença. Ele vê e fala, tá acontecendo coisa de bom ou de ruim. Eu não sei qual é a reação dele, porque eu não sei índole, se ele tem índole, se ele é um criador que assim, mais elevado, uma coisa mais avançada, ou se é uma coisa menos avançada. Ele pode ter uma índole, pode estar tentando até parar tudo isso, mas o que a gente tem pode ser indiferença também. Simplesmente diferente, tá? Ele fez esse projeto, agora tá cuidando de outras coisas, na existência eterna ou não sabemos, não é? Dele, pronto. Eu acho que é exatamente isso que aconteceu. E para isso daqui não ficar muito longo também, já tá chegando quase os 20 minutos, eu não sei se eu verifiquei esse canal. Eu posso estar dividindo isso daí em 2 vídeos, até porque o vídeo que eu fiz gravando ontem deu bastante, assim, eu andei bastante. Eu andei por bastantes lugares. Eu passei no bairro lá e depois passei no centro. Vai ficar grande, eu acho que deve dar uns 30 ou 40 minutos de vídeo, mas eu vou colocar só parte do meu bairro mesmo. Porque cidade pequena é um lixo. Exatamente, terminando aqui. É isso daí então, obrigado por quem assistiu aí nesse devaneio meu. E é a vida que segue.